Oi, gente! Acabamos de ver o mandado de injunção dentro desse contexto todo do controle da omissão inconstitucional e tudo que eu disse lá a respeito disso transportaremos para cá. Também aqui estamos diante de omissão inconstitucional, seja ela total ou parcial, seja parcial no sentido horizontal ou no sentido vertical. Também aqui estamos diante da necessidade de se investigar o conteúdo da decisão que o Supremo Tribunal Federal vai dar neste caso, se ela vai ter simplesmente uma eficácia declaratória ou constitutiva, se aqui haverá possibilidade ou não do Supremo se imiscuir quase nas leis do legislador e editar, regulamentar a norma naquele caso específico, porém com um plus, com algo que torna essa questão talvez ainda mais relevante. Esta ação, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é uma ação para controle abstrato de constitucionalidade. É a constitucionalidade inconstitucionalidade em tese que é analisada. É processo objetivo. Não existe uma situação concreta. Portanto, aqui a eficácia será erga omnes. Lá no mandado de injunção nós vimos que a eficácia poderá ser erga omnes só se, num específico caso, se entender, conforme autoriza o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 13.300, que é indispensável ao exercício do direito à atribuição dessa eficácia. Aqui não. Aqui, como se trata de uma ação de controle abstrato, de controle principal, a eficácia já é erga omnes. Então, ainda mais cuidado temos que ter com essa questão do conteúdo dessa decisão. Para começar a nossa discussão, e depois nós vamos discutir esse caso, inclusive lá no Collaborate ao vivo, porque eu quero ouvi-los também. Nós já discutimos esse caso na nossa primeira aula, mas agora eu quero retomá-lo com vocês, já tendo um embasamento maior. O caso da criminalização da homofobia foi julgado por meio de uma ADO, a ADO 26. A ADO 26 foi a que julgou recentemente esse caso, tá? E lá o que o Supremo fez? Ele reconheceu a mora legislativa e determinou a criminalização. Vejam como ele foi no auge, no máximo de onde ele poderia ir nessa questão. Será que foi acertada essa decisão? Será que o Supremo poderia ter feito isso na ação da criminalização da homofobia? E aí eu volto com vocês naquilo que nós falamos muito disso na primeira aula. Eu não estou questionando o conteúdo da decisão. Tem que ser crime? Me parece que sim. Mas é assim que a gente deve fazer isso? Né? É esse o caminho para isso, né? Lembrem-se de que nós discutimos isso em especial diante daquele voto do caso da Windsor lá da Suprema Corte norte-americana, né? Nós discutimos vários aqui no Brasil, né? Também eu trouxe para vocês vários casos da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, mas a Suprema Corte norte-americana dialogou muito sobre isso em várias situações, incluindo o caso lá da Windsor, do DOMA, né? Em que se discutiu a união afetiva e a isenção do pagamento do tributo em razão da transmissão pós-morte, né, da companheira da Windsor. E lá eu destaquei para vocês um voto do Scalia, muito importante, excelente juiz, né? Inclusive o Scalia era um grande amigo da juíza Ruth Ginsburg, né? Para quem não assistiu o documentário, né? Muitos de vocês estavam lá no ano passado, quando eu e o professor Thiago fizemos aquele debate junto com as meninas, fizemos o debate do documentário da Ruth Ginsburg. E ali ficou bem evidente que, embora eles tivessem posições ideológicas muito antagônicas, eles eram grandes amigos e dialogavam muito, né? E o Scalia, embora fosse de fato conservador, né, tivesse ali posições mais conservadoras, era um excelente juiz. E ele trouxe um voto nesse caso bem nesse sentido, dizendo: eu não discuto aqui se deve ou não haver união afetiva, enfim, essas questões. Eu discuto se nós somos o espaço mais adequado para chegar nessas questões, né? Claro que no caso da união afetiva me parece que é um pouco diferente, tendo a pensar que sim, mas aqui realmente a gente tem que olhar um pouquinho para isso, tá? Será que o Supremo poderia ter determinado essa decisão no âmbito dessa ADO? Será que era esse o melhor meio de se fazer isso, em especial nesse momento? É isso que nós precisamos discutir, ok? E aí, gente, resposta certa não é nem que sim ou que não. Nós vamos dialogar e vamos construir aí as ideias necessárias para chegarmos
no melhor formato, no melhor diálogo que pudemos estabelecer sobre os diálogos entre os poderes e como que as decisões do Supremo devem ser construídas, a legitimidade democrática dessas decisões, enfim, retomamos tudo aquilo que vimos ali no começo do nosso semestre, ok? Mas a ADO é isso, né? Ela vem, como aconteceu nesse caso, para se corrigir também uma omissão legislativa, e aí pode ser uma omissão legislativa de normas primárias ou secundárias, não só lá do Congresso Nacional, por exemplo, mas sim da administração pública, né? Pode ser que a administração pública não esteja exercendo o seu dever regulamentar, né, de regulamentar determinadas situações, e por conta disso os direitos não estejam sendo implementados. Então também se aplica aqui para normas editadas por órgãos administrativos, ou melhor, para normas não editadas por órgãos administrativos, tá? Em caso de omissão inconstitucional, sem um caso concreto, uma omissão inconstitucional que abstratamente viole a Constituição. Controle de constitucionalidade, portanto, em tese aqui, tá? Por conta disso, porque é uma ação de controle abstrato e principal, estamos diante dos legitimados do artigo 103. E aqui, gente, tudo aquilo que falamos para a ADI se aplica aqui. E nós vamos ver que isso vai funcionar também para a ADC com algumas ressalvas e para a DPF também com algumas ressalvas, tá? Inclusive a lei que regulamenta a ADO, a lei 9868 de 99, é a mesma que regulamenta a ADI. Então, em termos procedimentais, a necessidade de 8 ministros para começar a decisão, 6 para que a decisão seja proferida, para a decisão final ser proferida, a necessidade de intimar a PGR, intimar a AGU, amicus curiae, sustentações orais, etc. Houve peritos, se for o caso. Tudo isso que se aplica lá vai se aplicar aqui, incluindo os legitimados, que são os do artigo 103 e que são aqueles universais e especiais. Então, todas aquelas ressalvas que fizemos para os legitimados que são universais, ou seja, que podem entrar com ação, independentemente da sua temática, e os legitimados especiais, ou seja, aqueles que só podem ingressar com ação se demonstrarem a pertinência temática da norma com a sua atuação, com seus interesses, vai se aplicar aqui também, igualzinho. Assim como a questão da capacidade processual, que todos têm, e capacidade postulatória, que só alguns têm. Então, tudo aquilo que vimos lá, vocês retomam para cá e se aplica da mesma forma com relação à classificação dos legitimados. No polo passivo, quem que eu vou indicar? O órgão responsável pela edição da norma, ok? E aí tem um detalhe. Se essa norma deveria ser editada pelo presidente da República, por exemplo, né, ou pelo Senado ou pela Câmara, e não foi, o presidente, o Senado ou a Câmara não podem ingressar com ação. Seria como se o presidente ingressasse com uma ação para discutir uma omissão dele mesmo. Se o Senado, a mesa do Senado, ingressasse com a ação para discutir uma omissão dela mesma. E a mesa da Câmara ingressasse com a ação para discutir a omissão dela mesma. Então, nesses casos, eles não podem ingressar com a ação. Mas eles são legitimados e podem discutir as omissões quando elas são praticadas por outros órgãos, ok? As regras da legitimidade, aí eu reporto vocês lá a nossa aula de ADIM, assim como o procedimento, gente. A diferença é que aqui nós estamos diante de uma omissão. Então, a narrativa toda, a causa de pedir aqui e o próprio pedido vão dizer respeito à omissão inconstitucional, diferente lá na ADIM, que nós estávamos diante de uma inconstitucionalidade por ação. Essa é a diferença entre elas, tá? É claro que isso vai nortear também o pedido que vai ser formulado na inicial. Se vocês entenderem que a natureza pode ser declaratória, mesma ideia lá do mandado de injunção, o pedido vai ser só para declarar a mora e cientificar o órgão para que ele edite a norma que deve ser editada para suprir aquela omissão, para acabar com aquela mora. Porém, se vocês entenderem que pode ter uma natureza constitutiva, o pedido vai mais além. Então, vocês vão pedir para se declarar a mora e se constituir uma nova situação jurídica, regulamentando aquela situação que não é regulamentada. Foi o que aconteceu na ADO da homofobia, tá? Na ADO da homofobia foi isso que aconteceu. Aí vem o Supremo e, além de declarar a mora, regulamenta a questão, tipificando o crime, dizendo que é crime, sim, a homofobia, ok? Então, vejam como aquela decisão, aquela discussão que eu provoquei em vocês lá no primeiro vídeo do mandado de injunção vai se estender para cá também. Nós vamos entender que o Supremo pode fazer isso,
Quais são os limites dessa decisão? Ela vai ter uma natureza declaratória, meramente declaratória ou constitutiva, né? Como que os diálogos constitucionais ingressam aí nessa discussão? Como que eu trabalho isso olhando para a teoria dos diálogos constitucionais? As capacidades institucionais também, mas os diálogos principalmente aí, que são bem importantes, ok? Isso é bem fundamental, tá? Quando essa inicial é proposta, lembrando lá do procedimento da AD, quando essa ação é proposta, né, lembrando para o procedimento da ADI, é possível indeferir liminarmente essa ação, caso em que caberá agravo para o plenário, o agravo interno, vocês já sabem de que agravo eu estou falando. É possível conceder liminar, o Supremo tem algumas decisões em que ele entende que não é possível, pelo mesmo motivo que ele entende que não é possível no mandado de injunção, porque seria o caso aí de quase que editar uma norma provisória no caso, porém a lei 9868 lá no artigo 12F autoriza isso, e há decisões do Supremo autorizando também a concessão de liminar, no caso, né, de uma medida aí que de alguma forma já permita a tutela dos direitos que podem eventualmente decorrer daquela norma, ok? Não há aqui muito interesse em suspender os efeitos de uma norma quando a omissão é parcial, gente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Nos casos em que a omissão é parcial, ou seja, existe uma regulamentação, existe uma norma, mas ela não atende, ou porque ela não alcança todos, ou porque a intensidade dela não alcança, nesses casos, não é o caso de em liminar suspender os efeitos da norma, porque aí eu tiraria a pouca proteção que existe na lei, né? A lei já dá uma proteção, ainda que mínima, ainda que não alcance todos, ou ainda que não atinja o direito com a intensidade que deveria proteger, né, que não proteja o direito com a intensidade que deveria proteger, ainda assim eu tenho uma norma. Então, a liminar na ADO, no mandado de injunção também, não deve vir, quando, para quem admite, né, eliminar o mandado de injunção, não deve vir com a ideia de se suspender os efeitos de uma norma em caso de omissão parcial, mas sim com uma decisão liminar que acabe quase que determinando de fato, provisoriamente, as condições para o exercício do direito. É por isso que o Supremo é resistente no mandado de injunção e na ADO também era, mas tem algumas decisões que ele admite. Então, vocês vão encontrar aí liminares sendo concedidas em ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, sim, com essa finalidade de provisoriamente já permitir que algum efeito seja dado àquela situação carente de regulamentação, ok? O julgamento, mesma coisa da ADIM, começa com 8 ministros presentes, precisamos de 6 para uma decisão final. É uma decisão da qual não cabe recurso ou ação rescisória, só os EDs, sempre cabe embargo de declaração, caso os vícios que admitem a interposição dos embargos de declaração estejam presentes, ok? Era isso. Vamos discutir muito esses pontos daqui a pouquinho, porque vamos dialogar sobre o controle judicial da omissão, não tanto nas questões procedimentais, mas principalmente na questão dos limites, daquilo que é possível se fazer nessas decisões, no conteúdo dessas decisões, ok? E claro, tirar todas as dúvidas de vocês a respeito dessas duas ações. Na próxima aula, a ação declaratória de constitucionalidade e depois a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Até daqui a pouco, espero que todos venham para o nosso bate-papo mais tarde. Um beijo e nos vemos já já.